Olá, meu nome é Ricardo Elcampi, eu sou fabricante de válvulas e hoje quero conversar com você a respeito do sensor do caminhão do sistema bottom loading, mais conhecido como sensor óptico ou sensor overfill, esse que está aqui na minha mão e nós vamos falar já já. Neste vídeo eu quero falar de 3 pontos importantes a respeito do sensor óptico: o que é o sensor óptico, como ele é conectado e dicas de instalação e cuidados com esse sensor. Esse sensor óptico ele foi desenvolvido dentro do sistema bottom loading para que ele evite o transbordamento do caminhão-tanque. Sem ele, o bottom não carrega. O sistema necessita estar conectado no sensor óptico para poder fazer uma carga legal, uma carga adequada. Como eu comentei no meu vídeo anterior, um vídeo sobre o bottom loading, se você não viu, você pode voltar lá no meu canal e assistir o vídeo do bottom loading. Eu comentei que esse sensor ele foi desenvolvido para servir como uma chave de emergência. Ele não é responsável para desligar a bomba, mas serve como uma emergência em caso de a bomba superencher o compartimento do caminhão-tanque, em caso dela passar acima do limite da seta, para que, caso ele ultrapasse esse nível, a gasolina vai encostar no sensor óptico e aí vai fazer o desarmamento da bomba, sim, aí servindo como um sensor de emergência. Ele é conectado no caminhão-tanque através de um soquete e de um ground bolt, que vão ser conectados entre a base e o caminhão, vão fazer a conexão de uma coisa com a outra, para que a leitura que o sensor óptico está fazendo aconteça para a base de carregamento. A base conseguindo carregar, conseguindo ler os sensores, ela vai então autorizar a bomba a fazer a carga. O ground bolt é o parafuso de aterramento, ou seja, se o sistema no caminhão-tanque não tiver aterrado, o equipamento da base lê a falta de aterramento e também não permite o carregamento. Eu quero dar algumas dicas desse sensor a respeito da sua instalação e dos cuidados que a gente deve ter com ele. Muito bem, esse aqui é o sensor óptico. Então, o que eu estava falando. Quando você vai fazer a instalação desse sensor, existem alguns pontos muito interessantes que eu quero abordar para que a gente tenha uma boa vida útil desse produto. Dicas que eu quero dar para você. Aqui eu tenho um sensor fechado, certo? Do tamanho que ele vem de fábrica. Você tem dentro, eu vou abrir ele para vocês poderem ver, você tem dentro uma regulagem. Vou dar um passo para trás para ficar melhor da gente demonstrar. Você tem uma regulagem que eu vou poder mostrar dentro, que permite com que você aumente e reduza o tamanho do sensor. Vamos abrir ele para ver como que ele é por dentro. Muito bem. Aqui nós temos então esse compartimento, que é onde vai ter o alojamento dos fios, das emendas. Aqui, nesse compartimento que eu abri agora, nós temos, acabou de cair aqui apareceu esse anel. Eu gostaria de mostrar esse anel aqui, que é o anel de vedação entre esta tampa e este corpo. Para que serve esse anel? Esse anel serve para vedar, para que não permita a entrada de água aqui dentro. E nós já vamos falar por que a água não pode entrar aqui dentro. Mas antes disso, eu queria falar então sobre a regulagem que eu estava falando. O sensor tem este parafuso aqui dentro, que é um parafuso para que a gente trave ele. Quando você aperta esse parafuso, você trava esta haste. Então você vai regular esse sensor na altura que você precisa, né? De acordo com a seta. A seta tem que ficar um pouquinho mais baixa, você regula na altura e aí trava por aqui. Pois bem, um erro comum que as pessoas cometem aqui, aí elas danificam o sensor, é quando precisa fazer manutenção ou vaporização, ele remove o sensor por cima, ou seja, puxa o sensor deste jeito aqui para fora. O que acontece? Você até pode fazer isso, mas é muito perigoso. Por quê? Porque aqui dentro deste compartimentozinho, nós temos um anel O-ring, um anelzinho, aqui dentro, nós temos um anelzinho que serve de vedação, para que caso tenha água de uma chuva, alguma coisa assim dentro desse compartimento, ela não passe para dentro do caminhão-tanque, contaminando o produto que ele está carregando.
Então, se você puxa ele assim, desse formato, você acaba tendo uma superpressão nessa cabeça que é móvel. Aqui é uma haste de alumínio e aqui nós temos uma cabeça móvel que está presa aqui por uma rosca muito fina e por uma resina. Se sofrer uma força excessiva, essa cabeça pode se soltar ou ficar um pouco mais fraca. E aí vai ocasionar que líquidos podem entrar aqui, a gasolina carregando e batendo todo o tempo, pode entrar aqui, dar infiltração no sensor e aí ele começa a dar falha. Então essa é uma dica. Não remova por cima, remova por baixo. Outra dica importante que eu quero dar para vocês é em relação ao carregamento top loading. Quando você faz a carga do carregamento top loading, o sensor está aqui e a tampa então é aberta e o braço entra do ladinho do sensor. É muito comum que a pessoa que faz o carregamento top loading não se preocupe com o sensor no momento porque ele não está sendo utilizado. Porém é nesse momento que a gente danifica ele. O braço, quando sobe do carregamento top loading, ele pode esbarrar aqui no sensor. Esbarrando nessa ponta, ela vai danificar. Essa ponta aqui ela é muito resistente aos tipos de abrasivos químicos que ela vai receber, gasolina, álcool, diesel, enfim, tudo que a gente carrega no Brasil. Mas ela é muito sensível à pancada, então ela foi feita para ficar lá paradinha. Se você começa a bater nela, ela vai então permitir que vazamentos ocorram aqui para dentro dessa resina, que pode ter contato com algum circuito e aí então danificar o sensor e não permitir que ele funcione adequadamente. Bom, voltando então para a nossa dica sobre a câmerazinha aqui de emendas. Quando você faz a emenda aqui dentro, você tem que se preocupar que a borracha esteja aqui para fechar, para que a chuva não entre, e aqui você tem duas roscas para poder fazer a conexão dos prensa-cabos, por onde vão entrar o fio de entrada e de saída do sistema. Este prensa-cabo também tem que ter veda-rosca, tem que ser bem apertado, para que a água não entre aqui. Essa é uma outra dica que eu quero dar para vocês em relação à manutenção do sensor. Muitas vezes a pessoa vai carregar, o motorista vai até a base passa o aparelho de teste no caminhão e detecta que tem um sensor em falha. Uma das falhas que sempre acontece é essa que eu falei, da ponteira. Outra das falhas que normalmente pode acontecer é umidade neste compartimento. E essa umidade acontece neste compartimento por quê? Por causa da falta desse anel ORG, pela má instalação aqui, né? E por uma emenda às vezes não adequada. Outra falha comum que acontece é esse fio aqui, ou o cabo que está vindo lá do Gram-Bolt, eles estarem danificados por algum motivo. Na instalação, quando foi passado, foi cortado ou rompido um pouco da casca aqui, e ele está então desencapado, como a gente chama. Esse desencapamento do fio vai permitir que ele tenha contato com alguma superfície metálica ou do próprio corpo do porta-sensor ou com o caminhão na tubulação que ele vem, e esse contato vai fazer com que ele feche então um circuito com alguma outra coisa que não é o sistema eletrônico e ele vai então acusar uma falha. Esse é um outro motivo muito comum de falha de sensores. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando você passar um aparelho de teste no seu caminhão e verificar se todos os sensores estão ok, o aparelho mostra uma falha. Quando ele mostra uma falha, o que pode estar acontecendo com o sensor? Ele pode estar queimado ou ele pode estar com uma instalação com alguns problemas. Estes são os problemas que eu estou citando: umidade e fio desencapado. Bom, eu falei agora há pouco, falei do aparelho de teste. Eu vou fazer um vídeo específico sobre o aparelho de teste para demonstrar o uso, como funciona, onde que aperta, como que lê cada compartimento. Esse aparelho ele vai testar se o sistema está aterrado adequadamente, ele acusa se tem algum sensor em falha, como eu já falei, e ele mostra então em qual compartimento está a falha. Eu vou voltar em outro vídeo para mostrar para você como funciona especificamente esse aparelho de teste, para poder então fazer um casamento com esse sensor aqui, com o Gram-Bolt, com o soquete, que é uma parte vital, super importante para o sistema Bottom Loading. Por hoje era isso, espero que você tenha gostado das dicas. Se você gostou, assina o meu canal, deixa um curtir e compartilha com as pessoas
que são desse círculo de transporte para que elas também possam ver as dicas. E esteja sempre antenado naquilo que a gente está colocando no ar. Um abraço do seu amigo Ricardo Neucamp e te vejo no próximo vídeo.